hoje é uma entrevista especial. Nós estaremos entrevistando aqui o professor Eduardo Profeta, professor de Geografia, que trabalha na instituição de ensino e outras instituições de ensino. Então vamos conhecer um pouquinho quem é Eduardo Profeta. Professor, como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar com a dúvida, com as perguntas que nós temos que fazer. Por que Profeta? Bom, é o meu nome de batismo, né? Eduardo Profeta. Então muita gente confunde, acha que é algum tipo de brincadeira ou apelido, mas é o meu sobrenome, Eduardo Profeta. E o Profeta vem da família do pai e mãe ou... Vem da parte de pai, né? E venho de uma família de... Eu sou o 8º filho, né? Meus pais tiveram 9 filhos e os meninos, né? 5 homens e 4 mulheres. E todos os meninos foram batizados com esse nome, registrados com esse nome. Eduardo Profeta, e tem os outros. Meu irmão, Elias, também, que é um parceiro aqui do colégio, né? Elias Profeta também. Perfeito. Professor, uma pergunta, por que a geografia? A geografia entra como componente curricular mais próximo da minha formação, da minha graduação. Eu sou licenciado em Geociências e Educação Ambiental pelo Instituto de Geociências da USP. E na grade curricular, o componente que mais se aproxima é a geografia, apesar de ser habilitado também para lecionar ciências e até biologia também. Eu tenho condições. Matemática não é muito minha praia, mas... Tem essa habilitação? Tem habilitação. Perfeito. Professor, o que te anima mais e quais turmas de um colégio, por exemplo, que o senhor se anima mais em lecionar? O que te chama mais atenção? Bom, é inexplicável. Eu nunca entendi, até o momento em que eu me tornei professor, e estou professor, né? Já trabalhei com muitas outras coisas antes, mas eu nunca imaginei que pudesse ser assim. É uma coisa que não se explica. Ser professor não se explica. Lecionar não se explica. Existem algumas coisas, como por exemplo, que a gente, quanto mais doa, mais tem. Vou dar um exemplo, que é o amor, né? O amor é assim, quanto mais você ama, mais você tem amor para dar. E o ensinar é uma coisa bem parecida com isso. A gente é tomado assim por uma coisa que é meio que inexplicável. Eu, pelo menos, não sei explicar. Então, é um desejo de ensinar. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho desejo de ensinar. E quanto às turmas que eu mais me identifico, né, é o segmento do ensino fundamental, 2 nos anos finais do ensino fundamental. Os 4 anos, 6º, 7º, 8º e 9º, o conteúdo que mais se aproxima das geociências, que é a minha formação, né? Então eu sou licenciado em Geociências e Educação Ambiental, o conteúdo que mais se aproxima é do 6º ano. Né? Então as turmas de 6º ano estão bem próximas da minha formação. Mas essa minha formação também, ela é sistêmica, né? Então a gente consegue enxergar o planeta Terra e o universo também como um sistema. E o homem está inserido nesse sistema. Então todos os outros anos, né, o 7º, 8º e 9º, os temas que são abordados, eles se integram com aquele conhecimento das geociências, né? O homem está inserido no meio ambiente. Então isso faz com que eu tenha, assim, é difícil dizer uma preferência. Eu gosto muito de todos os 4 anos, né? Gosto do nosso currículo, gosto dos temas que são abordados, né? Então, acho que é isso. Então, professor, outra coisa que eu falando, atualmente, por exemplo, se você pegar alunos do 9º ano, atualmente, o tema que vocês têm tratado nesse 9º ano, mas os sistemas rochosos não mudam, ou sofrem uma alteração, mutação nos sistemas rochosos por questões climáticas, por questões químicas, enfim, sofre alteração? Bom, a mudança é constante, é até uma redundância quando se cita mudanças climáticas, né? Porque o clima da Terra, ele não para, está sempre em mudança,
sempre mudança. E está tudo integrado também. Então, até eu tenho sérias restrições a esses termos, né? Mudanças climáticas. Como se, de repente, ou desde um certo período em que o homem aprendeu certas coisas e começou a produzir, por exemplo, né? Por exemplo, desde a Revolução Industrial, é o que tentam trazer aí, que aí a Terra começou a mudar, o clima começou a mudar, e não é bem assim, né? O clima sempre teve mudanças, a gente tem várias evidências disso. Recentemente que eu digo em março agora, né? No mês de março, e chegou para nós aqui no Brasil, essa notícia tem acho que 2 ou 3 semanas, em março foi publicado um estudo importantíssimo, né, que mostra que o gelo da Antártida está crescendo em proporções assim bem significativas, né, em centenas de milhares de toneladas por ano. Então, contrariando o discurso que vem desde que eu era garoto, né? Tem o discurso de que o gelo está derretendo, que o nível dos mares ia aumentar e coisa e tal. Bom, tem muita gente que acredita nisso e outro tanto de estudiosos que não acreditam nisso. Tanto é que chegaram nesse estudo aí e concluíram. Um estudo bem importante, eu volto a dizer, né? E para que não passe em branco, eu digo para todos os meus alunos, né, desde o 6º ano, o dia em que tiver consenso na ciência, um dia que aí baterem um martelo e dizer isso, é aquilo de fato, excetuando as leis da natureza, né? Todas as teorias e hipóteses que fazem parte dos estudos de ciências, das mais diversas ciências, no dia em que baterem o martelo, aí morreu, aí a ciência está morta, né? Então nós precisamos que surjam novas pessoas interessadas em ciências, né, que vão pesquisar, que vão produzir ciência, para que ela continue viva. Então, a ciência não é uma coisa fechada. Outra coisa, com relação ao globo terrestre. Hoje nós temos os satélites que conseguimos visualizar a Terra e ali, através dos satélites, conseguimos chegar nas funções rochosas, nas áreas rochosas, áreas de montanhas, conseguimos também chegar nas geleiras, onde o senhor citou agora. O senhor acha que é possível fazer essa detecção dessa última projeção, desse último evento que noticiaram? Existe essa possibilidade desse satélite chegar até esse entendimento que realmente o gelo tem aumentado e que a água está diminuindo ou que está crescendo a água, enfim? Porque falavam que o Sol estava aquecendo a Terra, aí existia um superaquecimento e que a geleira estava desprendendo. Logo em março tem essa notícia que o gelo está aumentando. Então, em que o senhor acha que deveria acreditar? O senhor acha que deveria acreditar no satélite, enfim, em que o senhor acha que deveria acreditar? Olhando pela tecnologia atual. Bem, então a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta já responde tudo. É possível detectar, sim, é possível visualizar essas coisas. Isso não são achismos, né? Essa pesquisa foi publicada. Veja bem, para que uma pesquisa seja publicada, ela é analisada por pares, né? Quer dizer que aqueles estudiosos, aqueles investigadores, eles publicam, chegam a uma conclusão e antes de ser publicada ali, ela vai ser revisada por pares. Pela lógica, sim, né? E que é o caso que aconteceu com essa pesquisa. Não é um achismo, não é uma coisa que foi noticiada aí num telejornal de alguém que acha que é assim ou assado. Então, são evidências de que está acontecendo isso e não foi refutado, né? Isso não foi refutado. Não teve questionamento. Não teve questionamento, porque está fortemente embasado, né? Tá. O entendimento. Tem muitos alunos que acham que a aula, por exemplo, do professor, às vezes a aula que envolve a geografia, é uma aula monótona, chata, e às vezes tem alunos que tiram até a nota baixa. Tem alunos que cochilam na aula de geografia. Geografia e história são aulas que os alunos cochilam, às vezes. Por quê? Porque envolve muita leitura. Tem algum método, alguma forma de a gente fazer uma aula invertida que os alunos engajam de um jeito que eles não consigam dormir, cochilar na hora que a gente estiver falando, professor? Bom, existe, né, doutor? Quando a gente está falando de um todo, a gente também tem que considerar os indivíduos, né? Tem que considerar os individuais. Então, assim, por situações diversas,
o aluno chega na sala de aula e sente sono. Eu ficaria muito preocupado em que metade da sala estivesse dormindo em todas as aulas, ou que a sala toda estivesse dormindo. Em pontuais ali, um aqui ou ali, a gente precisa analisar o que está acontecendo, como é que foi a noite anterior daquele aluno, o que está acontecendo na vida dele. E os 45 minutos de aula tem que ser dividido para todos, né? Então assim, fica meio que impossível a gente tirar um tempo para entender o que é. A gente conversa, né, em outro momento, um momento próximo ali, depois que termina a aula, a gente pergunta, está acontecendo alguma coisa e tal. Não, só estou cansado. Então acontece essas coisas assim. Agora, em relação à aula, metodologia, que tem sim. As aulas de geografia, pelo menos as minhas aulas, eu não posso dizer se elas são boas ou não. Quem tem que dizer isso são os meus alunos e a instituição onde eu trabalho. Sim, farão perguntas hoje, inclusive, aí, sim, né? Sim, e ficarei bem satisfeito em respondê-las. Qual é o método para isso que eu utilizo que é bem parecido? É uma metodologia ativa. Os meus alunos são sempre incitados a levar o conteúdo ou associar o conteúdo que nós estamos abordando em sala de aula com o seu próprio cotidiano. Tanto é que quando eu me apresento para as turmas no início do ano, eu sempre digo para eles assim, e para os pais também, assim, a geografia é a disciplina do cotidiano, a disciplina do dia a dia. Então, tudo que é abordado em geografia, tudo, absolutamente tudo, com o pessoal do 9º ano que está conosco hoje aqui, nós estamos vendo o continente europeu. E tudo que é abordado no continente europeu, eu tenho alunos sensacionais que ficam perguntando o tempo todo, querendo saber, mas e isso e aquilo. Interessados pela matéria, Interessados. Claro. E tudo é associado com o dia a dia deles aqui, mesmo que estejamos longe do continente. Afinal de contas, as pessoas que estão lá também são seres humanos como nós somos aqui. Os hábitos algumas vezes divergem, mas os hábitos inerentes ao ser humano são os mesmos. Então, a gente sempre associa com o que acontece em casa, com o que acontece no caminho para a escola, com o que acontece com seus pais, né, com o trabalho em si. A gente aborda todo o conteúdo de geografia, sem medo de errar. É associado ao cotidiano do aluno, para que o aluno se interesse e interaja. Perfeito. Essa pergunta é porque às vezes a gente percebe que os pais percebem que um boletim do aluno vem lá, tirou nota 4 ou tirou nota abaixo do esperado, né? E essa preocupação existe. É óbvio que tem alunos que não dormem à noite, às vezes jogando, alguma coisa nesse sentido. Você acha que a retirada do celular de dentro da escola houve mais entrosamento dos alunos no sistema pessoal, assim, para interagir? Bom, eu acredito que houve sim uma mudança significativa e positiva. No meu entendimento, ela foi positiva. Era uma briga muito injusta, né? Afinal de contas, o celular é um aparelho que ele traz o mundo para os nossos olhos, né? E é a primeira vez de uns anos para cá que nós estamos vendo isso acontecer. Nunca a humanidade esteve tão próxima de um conteúdo tão grande de informações disponíveis assim para a gente de imediato. E isso traz alguns transtornos também, como por exemplo, o excesso ou a facilidade, na verdade, de obter informações. E notem que eu estou diferenciando informações de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, informações são outras, né? Informação é outra coisa. Então, aquele excesso de informações, ou mesmo a facilidade com que se obtém informação, faz com que ela se torne algo supérfluo. E tem alguns eventos, como por exemplo, trazidos pelas redes sociais, aí, o formato desses vídeos, aí, como Reels, no caso do Instagram, Shorts, no caso do YouTube, são vídeos muito rápidos e que têm, de certa forma, treinado negativamente os nossos jovens. Não só os jovens, é claro, mas principalmente os estudantes, os escolares. Os mais velhos também, né? Até os joguinhos, né? O pessoal fica no tigrinho lá perdendo dinheiro. Fica perdendo dinheiro. Então, uma febre que acontece. E porque atrai, é inegável isso, que atrai muito, né? Todos nós, acredito que num momento ou outro, a gente para assistir um vídeo daquele. O problema é que nos jovens, na formação do jovem, isso causa danos que podem ser até irreversíveis. Eu não tenho estudo sobre isso, então não posso dizer se são irreversíveis. Eu sei que eles são significativos. Por exemplo, na sala de aula, os nossos alunos têm enfrentado uma situação, e os professores têm enfrentado uma situação com os alunos. O aluno não consegue ficar mais do que 30 segundos. Quando eu digo alunos, não são todos, obviamente, mas no conjunto todo, alguns não conseguem ficar concentrados mais do que 30 segundos, 1 minuto,
naquilo que o professor está explicando. E isso beira o absurdo, porque, afinal de contas, aquele ambiente, naquele momento, é um ambiente de ensino e aprendizagem. Então, é o momento que a gente tem, é o momento que o professor tem de passar o conteúdo, até mesmo respondendo a sua outra pergunta sobre as notas, né, o seu questionamento sobre as notas. As notas são um reflexo, não necessariamente do trabalho do professor, mas também do empenho do aluno. E o professor ele não tem a autonomia para determinar se o aluno vai aprender na marra ou não. O professor está ali, em geral, à disposição do aluno, trazendo o conteúdo. Nós estudamos antes, nós nos preparamos, mesmo que sejam conteúdos que a gente já conhece da nossa formação, são conteúdos que nós estudamos novamente para nos atualizarmos. E preparamos a aula, geralmente, um dia antes. Quando eu digo um dia antes, é de madrugada também, viu, pessoal? De madrugada, a gente fica acordado. O professor, no geral, pelo menos posso falar por mim, a gente dorme pouco para se preparar. E chega na sala de aula, é o momento em que o aluno tem a oportunidade de falar, meu Deus do céu, olha aqui, nós estamos numa escola particular, nós temos toda a acomodação necessária, a gente tem professores aqui que se disponibilizam a compartilhar conosco o conhecimento, e alguns fazem uso, outros não. E isso vai se refletir na nota depois. Quando isso eu falo que reflete, eu sempre falo para todos os alunos, para todas as pessoas, que isso não reflete só na nota, professor, isso aí reflete no futuro. Porque hoje nós temos a informação na nossa mão, hoje nós pegamos um celular, nós conseguimos consulta, hoje tem o Dr. Google, hoje tem, né, os IAs, quer dizer, tem vários meios da pessoa, mas nem tudo que está ali te agrega conhecimento, porque é difícil você, quando tem alguém que cria alguma coisa para você, ele está criando por você, então você não está agregando conhecimento, porque às vezes você nem leu o que foi feito. E é o ideal que eles tenham conhecimento. Eu achei ideal a saída do celular, porque houve uma interação maior por parte dos alunos, houve uma interação maior, que foi, houve uma interação maior entre um e outro. Entre um aluno e outro. Uhum. Então, eu acho que isso aí é uma mudança considerável. O aluno sente falta daquela informação, porém, quando ele chega em casa, ele tem o tempo para poder utilizar, né? Tem alguns que burlam aí o sistema, mas a gente já, né, detecta e isso aí não pode acontecer. Mas o valor que tem, às vezes, uma informação da internet, ela é diferente de um professor falando, não é verdade? Porque aí você está inserindo na cabeça dele o conhecimento. É diferente de você pegar alguém que responde lá, que entrou por aqui, saiu por aqui. Porque hoje tem muitas coisas que as pessoas agregam os valores vãos, né? Vãos, é coisa que não há necessidade para a vida, né? Com toda certeza, doutor Paiva. O formato de vídeo, ele até é instrutivo. Tem vídeos que conseguem trazer para o conhecimento do aluno ou da pessoa interessada de uma maneira bem interessante, né? Mas o trabalho do professor em sala de aula é insubstituível. Hoje a gente está vivendo questões aí relacionadas a certas incertezas, né? Relacionadas ao surgimento das inteligências artificiais, mas o trabalho do professor continua imprescindível na formação do indivíduo. Legal. Imprescindível. Legal. Pessoal, agora nós vamos partir para as perguntas dos alunos ao professor. Nós vamos partir para as perguntas da nossa plateia aí, né? Quem tem pergunta para o professor? Pois não, você é a? Lavínia. Lavínia. Eu queria saber qual foi o principal critério que te incentivou a começar a estudar geografia e geociências. Muito bem, Lavínia. Uma ótima pergunta, né? Eu comecei a minha carreira acadêmica, né, no ensino superior, estudando biologia, ciências biológicas. Então, eu comecei numa instituição particular, fazendo ciências biológicas, porque eu sou desenhista. Né? Desde pequeno eu já comecei a desenhar e eu comecei, numa certa parte da minha vida, a trabalhar profissionalmente com desenho também. E os trabalhos solicitados por órgãos como, por exemplo, a Polícia Militar e outros órgãos do governo estadual, governo federal também, por mais variados que fossem os pedidos lá para a gente criar, criação de cartilha, criação de livreto, de livros, de materiais educativos, a questão ambiental, que estava muito forte naquela época, continua hoje, mas estava surgindo, sempre foi muito chamadinho e por qualquer que fosse o trabalho, o tema do trabalho,
a questão ambiental estava incluída, sempre incluída. E aí, em determinado momento, eu resolvi, pensei assim, olha, eu acho que eu vou tentar conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente, até mesmo para melhorar o meu trabalho. E por curiosidade também. Então, eu fui procurar o curso de gestão ambiental e eu encontrei o curso de gestão ambiental apenas atrelado ao curso de ciências biológicas, embutido no curso de ciências biológicas. E eu consegui até uma bolsa de estudos na instituição. Eu até hoje eu não sei o que é pagar uma faculdade, né? Porque depois eu fui para o ensino público, ensino superior público. Mas naquela época, então, eu consegui um curso e fui fazer ciências biológicas para cursar a gestão ambiental. E aí eu peguei gosto pela coisa, por entender as coisas. Quando eu percebi que tudo estava envolvido em um sistema, eu percebi que, por exemplo, os elementos bióticos, né, relacionados à vida, eles são associados aos abióticos, que não são vida, são rochas, né? Especialmente rocha, solo, né? A geodiversidade toda. E aí eu fui partir para Geociências na Universidade de São Paulo. Beleza. Professor, obrigado. Vamos perguntar, tem mais uma pergunta de um aluno aqui. Quem é o aluno? Você é um aluno estudioso, é um aluno exemplar, é um menino que presta atenção na aula, assim, que acirradamente, e nós temos muito orgulho de ter você agora fazendo a pergunta para o professor Profeta. Pois não, filho? Oi, tudo bem, né? Eu queria saber por que você tem esse jeito, assim, de militar, sabe? É uma pergunta bem pessoal, assim, mas é interessante. Por que esse jeito seu... O professor também é meio bombadinho, né? Então, por que esse jeito seu, assim, de militarzão? É a pergunta que você está fazendo, não é isso? Como é que é o seu nome? Rafael. A Rafael, do 9º ano, está perguntando para o professor. Pois é, Rafael, porque eu entendo que na sala de aula a gente precisa ter disciplina. Desde pequeno, eu convivo num ambiente com militares, né? Desde pequenininho. Meu pai foi militar também. Então, eu sempre gostei muito do que está escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. E para a gente obter progresso na sala de aula, como professores e estudantes, a gente precisa ter ordem. E a ordem, ela vem com a disciplina. Tá bom? Parabéns aí pela resposta, tá vendo, pessoal? É interessante. Agora vamos passar a última pergunta, que é do aluno. Como é que você chama? Gabriel. Tá levando o microfone até você aí, Gabriel? Vamos ver a pergunta do Gabriel. Pois não, Gabriel? Eu sei que você é um cara que gosta muito de geografia, mas na sua época de criança, da nossa idade, assim, sempre seu sonho foi ser professor de geografia ou você tinha um outro desejo, ser de outra profissão? Não, eu não pensava nisso quando era criança. É que você fazia desenho, né? Que você acabou de Fazia falar, desenhos, né? e os meus primeiros desenhos eram de soldados, né? Chuta que eu sempre quis ser, né? Sempre gostei dessa Sempre parte. gostou da parte militar. E por que não gostei. ingressou na carreira militar? Olha, mas eu não disse que não ingressei. Ah, É que não dá mais tempo, então não posso falar disso agora. Mas uma outra hora eu respondo, se tiver que oportunidade. legal. Tá vendo? Então o professor Profeta depois vai responder para vocês. E legal, eu conversei hoje aqui com o professor Eduardo Profeta, um professor de geografia, e estuda geociência, é doutor na matéria, né? Pela Unicamp, né? E agora pela USP, né? Mestrado pela Unicamp e doutorado pela USP. Mestrado pela Unicamp e doutorado pela USP. Então é importante vocês saberem também o know-how de um professor. Então, quando a gente fala, vamos prestar atenção no professor, é importante saber que tem um profissional gabaritado que já estudou pra caramba para poder chegar no que a gente precisa aí, né? Eu conversei aqui hoje, tive o prazer de receber o professor Eduardo, nesse programa que vai ao ar, que as pessoas vão analisar com toda cautela. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, professor. Vamos dar um aplauso aí para o professor. Aí, obrigado, professor. Obrigado pela participação. Obrigado.